A história de Daniel na Bíblia é um relato fascinante e repleto de ensinamentos sobre fé, coragem e fidelidade a Deus. Daniel é um personagem crucial no livro de Daniel, que é parte do Antigo Testamento. Sua história é narrada em uma série de eventos que ocorreram durante o cativeiro dos israelitas na Babilônia. Antes de continuarmos, escreva nos comentários se esse tipo de vídeo te abençoa e se inscreva no meu canal ativando o sininho de notificações. Daniel era um jovem judeu de linhagem nobre, escolhido para servir na corte do rei Nabucodonosor, após a conquista de Jerusalém pela Babilônia. Desde o início, Daniel mostrou-se excepcionalmente sábio e inteligente, sendo notável por sua integridade e habilidades administrativas. O livro de Daniel começa com a deportação de Daniel e outros jovens nobres para a Babilônia, onde foram selecionados para serem treinados e educados para servir na corte do rei. Durante esse tempo, Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias foram desafiados em sua fé, especialmente quando confrontados com a alimentação fornecida pelo rei, que era contrária às leis alimentares judaicas. Daniel, fiel aos mandamentos de Deus, pediu ao supervisor para que lhes fosse concedido apenas legumes e água para comer e beber. Deus honrou a fé e a obediência de Daniel e seus amigos, concedendo-lhes saúde e aparência melhor do que os outros que se alimentavam dos manjares do rei. O verdadeiro destaque na história de Daniel é a maneira como ele interpretou os sonhos e visões, concedidos por Deus, que revelaram mistérios e eventos futuros ao rei Nabucodonosor e a outros governantes babilônicos. O primeiro grande episódio é a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, que o perturbava. O monarca pediu aos sábios da Babilônia para interpretá-lo, ameaçando matá-los caso não o fizessem. Daniel, confiando na revelação divina, intercedeu pedindo tempo e, por meio da intervenção de Deus, foi capacitado a interpretar o sonho. O sonho envolvia uma estátua composta por diferentes metais, representando diferentes impérios, com a pedra que desceu do céu e destruiu a estátua, simbolizando o reino eterno de Deus. Outro episódio notável foi a história de Daniel na cova dos leões. Homens invejosos da posição de destaque que Daniel ocupava na corte conspiraram contra ele e o convenceram o rei a promulgar um decreto que proibia a adoração a qualquer outro além do rei por um período determinado. Daniel, mantendo sua fé inabalável em Deus, continuou a orar e adorar somente ao Senhor. Como resultado, ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, preservando a vida de Daniel. Isso levou o rei a reconhecer o poder do Deus de Daniel e promulgar um decreto em todo o reino, exaltando o Deus de Israel. Além disso, a fé e a coragem de Daniel continuaram a ser demonstradas ao longo de seu serviço, enfrentando desafios e provações. Sua habilidade em interpretar sonhos e visões se mostrou vital em várias ocasiões, incluindo a interpretação de visões proféticas sobre eventos futuros. Um desses eventos proféticos é encontrado no capítulo 7 do livro de Daniel, que apresenta visões de 4 bestas que representam impérios e reinos. A visão finaliza com a apresentação do Filho do Homem diante do Ancião de Dias, uma referência ao reinado vindouro e eterno de Jesus Cristo. A vida de Daniel é um testemunho de confiança inabalável em Deus, mesmo em meio a situações adversas e perigosas. Sua fidelidade, sabedoria e humildade o elevaram a posições de destaque na Babilônia, permitindo que ele influenciasse reis e governantes, sempre apontando para a soberania e o poder do Deus de Israel. A história de Daniel não apenas ilustra a proteção e o cuidado de Deus para com seus fiéis, mas também serve como um exemplo de como viver uma vida íntegra e piedosa em um mundo cheio de desafios e tentações. Através de sua fé inabalável, Daniel se tornou uma inspiração para gerações posteriores e um exemplo de como permanecer firme na fé mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. É importante ressaltar que a história de Daniel também oferece lições sobre a soberania de Deus sobre os reinos e impérios terrenos, revelando sua autoridade sobre a história humana e seu plano redentor para toda a humanidade. Além da narrativa de Daniel, existem diversos outros versículos bíblicos que se conectam à história dele, demonstrando princípios e ensinamentos que permeiam toda a palavra de Deus. Passagens como Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6, que exortam a confiar em Deus de todo o coração e não depender do próprio entendimento, refletem a atitude de confiança de Daniel.
Outra passagem que se relaciona com a história de Daniel é encontrada em Mateus capítulo 6 versículo 33, onde Jesus ensina sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, algo que Daniel fez ao priorizar a adoração a Deus mesmo diante das pressões do mundo ao seu redor. A história de Daniel nos lembra da importância de manter uma fé firme e uma devoção inabalável a Deus, independentemente das circunstâncias. Sua vida é um exemplo atemporal de como viver de forma piedosa e íntegra, confiando na soberania e na fidelidade de Deus.